Olá, bom dia, internautas Jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira estamos aqui na casa da Graciele Reimongato. Eu já tô até me sentindo em casa aqui, já chego, já tem umas frutinhas ali que a gente já vai roubar, tá? Porque ela se arruma, né? Ela não sabe que a gente já faz isso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É uma alegria ter você aqui. Que Vocês bom. todos. Que bom. Não estamos sozinhas. Os gatinhos, os cachorros já até vêm nos recepcionar quando a gente chega aqui, né? Então, a gente hoje anunciou essa semana que a gente vai falar de novo sobre o Ho'oponopono, mas de uma maneira um pouco mais prática, né? Então a gente já falou sobre o Ho'oponopono, já explicamos as técnicas, né? Já falamos sobre como faz, né? As frases, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Mas assim, como é que eu uso isso no dia? Então eu aprendi tudo isso, agora eu sei, tu saio de casa, em que momento que eu vou usar isso? Como que eu vou usar isso? Eu tenho que levar o japamala, tenho que fazer 108 vezes toda vez? Explica assim, como que a gente usa no dia a dia? Como tornar o Ho'oponopono mais prático, então, né? Isso. Então, essa live, ela é bem especial para trazer um conteúdo bacana que a pessoa possa utilizar em casa. Então, você que está aqui acompanhando, fique até o final, porque a gente vai, além da prática do Ho'oponopono, com as frases e com exatamente como fazer para ter resultados com o Ho'oponopono, nós também vamos trazer alguns recursos, digamos que externos. Um deles está na minha mão. A gente é um lápis com uma borrachinha na ponta, tá? Mas depois eu vou falar sobre isso e sobre outras coisas também. Quando eu penso no Ho'oponopono, quando eu avalio a minha vida antes e depois do Ho'oponopono, eu poderia ficar falando 3 dias sobre tudo isso. Mas o que realmente faz efeito, o que realmente traz um resultado, e um resultado não é um resultado simples, não é uma coisa pouca, é um resultado pontual, é um estado de presença e consciência. Então, antes de querer ter o resultado do Ho'oponopono, antes de falar, eu vou fazer e pronto, você pode potencializar a prática e o resultado da técnica e da prática, entendendo como você pode estar mais disponível para praticar, para fazer, para ser uma postura que apoia diante da vida. Você falou uma coisa assim, é muito comum a gente ouvir isso hoje, esteja presente, viva o agora, seja consciente. O que é exatamente isso? O que é estar, né? O que é estar presente? Então, na maior parte do tempo, nós vivemos sequestrados. O que significa viver sequestrado? Nós estamos vivendo a vida num piloto automático. E nós não percebemos que o contexto externo está nos informando algo o tempo todo. É mais ou menos aquilo quando a gente sai de casa, está acostumado com o trajeto, chega lá, nossa, nem vi passando, é mais ou menos isso. Ou está tão acostumado com o trajeto que você precisa ir num outro lugar, mas quando vê está fazendo o mesmo caminho. Então, são coisas que fazem com que nós percebamos o tanto que nós estamos desconectados. Então, estar presente é perceber o entorno, mesmo estando focado num assunto, mesmo estando conversando com alguém. Tem muitas informações que estão atuando em nós e no outro o tempo todo. E esse estado de presença, ele é necessário para que nós possamos dar o gatilho da prática do Ho'oponopono. Então eu só vou conseguir o resultado do Ho'oponopono se eu, no momento em que sentir o desconforto, eu me lembrar de praticar. Então, e esse desconforto é... O que significa o desconforto? O desconforto é qualquer coisa. Quando eu aprendi o Ho'oponopono, quando eu li o livro Limite Zero, eu tomei uma decisão. Eu disse pra mim mesma, eu nem sabia o que era decreto, mas na verdade foi um decreto que eu fiz. E como eu achei fantástico demais, e eu falei, nossa, se esse negócio funciona, a minha vida tem jeito. Foi um diálogo interno que eu tive nesse momento. E aí eu tomei uma decisão, eu disse, a partir de agora, todas as vezes que eu sentir qualquer desconforto, eu vou praticar o Ho'oponopono. Todas as vezes que eu sentir que eu estou fazendo algo errado, eu vou praticar o Ho'oponopono. E eu fui
percebendo o que seria o desconforto ou o que seria estar fazendo algo errado. E se a gente pensar sobre isso, a gente pode identificar que nós temos valores. Então, para mim, um valor é estar de bem com a vida, é um valor, eu gosto de estar de bem com a vida. O respeito é um valor muito importante para mim. A verdade é um valor importante. Tem várias coisas que são valores importantes. Quando eu não estou validando um valor importante para mim, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo, entre aspas, algo errado em relação àquilo que eu acredito, certo? Se eu acordo de manhã e o que aconteceu comigo? Eu acordava e eu não sabia disso, eu percebi no dia seguinte que eu me propus a fazer o Ho'oponopono. Eu acordei no dia seguinte, quem já me acompanha já sabe dessa passagem, né, da minha vida. Eu acordei e antes mesmo de eu abrir os olhos, quando o despertador tocou, eu falei, que merda, eu tenho que acordar. Como eu tinha feito aquela escolha no dia anterior, e a escolha foi, eu vou fazer o Ho'oponopono todas as vezes que eu sentir qualquer desconforto, todas as vezes que eu perceber que eu estou fazendo algo errado, na hora veio consciência. Então, consciência tem a ver com estado de presença e tem a ver com mais uma partezinha, que é fazer algo com aquilo que eu percebi. Então, eu poderia ter percebido, cara, eu falei puta merda, falei merda, eu tenho que acordar antes mesmo de eu abrir os meus olhos. O que é isso? E daí virar pro lado e dormir. Aí eu poderia ter levantado e continuado naquela merda, porque eu tava vibrando isso. Só que naquele dia, né, pela primeira vez, eu me flagrei do que eu pensei e eu pratiquei Ho'oponopono sobre aquilo que eu pensei. Então, eu acordei e falei, putz, que merda, tenho que acordar. E eu tinha compromissos, crianças pequenas, escola, café da manhã e todo aquele percurso que as mulheres, né, sabem como é, independente de ter filhos ou não. E na hora eu falei, meu Deus, de onde saiu isso? De onde saiu esse pensamento? Que merda. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grata. Então, o que é praticar Ho'oponopono? É estar presente, estar consciente e fazer algo com aquilo que percebeu. Porque se não fizer algo, não adianta. Então, eu percebi que eu falei que merda, eu me flagrei e eu automaticamente disse, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Esse é o Ho'oponopono básico, essa é a forma mais básica de praticar o Ho'oponopono. Uma dúvida, você precisa fazer 108 vezes nesse momento? Então, boa pergunta, não. O Japamala é algo totalmente distinto do Ho'oponopono. Lá no Havaí, onde nasceu essa prática do Ho'oponopono da identidade própria, pela Mornana Lamako Simeona, que é uma sacerdotisa kahuna, lá nem tem Japamala. Então, Japamala é de outra origem e, com o tempo, foi trazido para a prática do Ho'oponopono simplesmente pelo contexto de praticar uma meditação usando o Japamala para repetir as frases do Ho'oponopono. Como se fosse um mantra, então. Como se fosse um mantra. Mas isso é uma escolha muito pessoal, porque se você gosta de um recurso para utilizar para fazer o Ho'oponopono, ou se você tem uma memória muito profunda que você, tipo, por exemplo, uma memória que nós temos, todos nós temos e ela está profundamente colapsada em nós, é a memória da escassez. Como a memória da escassez se mostra no dia a dia? A memória da escassez se mostra quando nós temos dificuldades, quando o dinheiro não para, quando o trabalho que eu faço não rende um valor significativo, quando eu sempre tenho contas para pagar, quando mesmo eu me organizando o negócio não vai, quando eu tenho muito medo do futuro. Medo, ele logo atrás do sentimento de medo está uma memória de escassez, porque se não me falta nada, eu não tenho medo. Então, isso até são práticas negativas que são fáceis de identificar, mas também tem alguns movimentos que a gente até acha normal, né? Por exemplo, fazer
compra e fazer estoque, Sim. né? Comprar uma coisa e guardar para um Então dia. essas memórias, elas estão tão enraizadas em nós, tá tão profundamente compactadas aqui na nossa fisiologia mesmo, que a gente se habitua a viver assim. Então, se eu me flagro que eu tenho uma memória dessas e eu quero fazer uma prática de 7 dias, por exemplo, bem profunda, eu posso utilizar o Japamalas. Eu faço uma prece do Ho'oponopono, isso eu ensino bem pontualmente nos workshops presenciais ou no curso online. E aí, você por 7 dias vai fazer uma prática utilizando o Japamala com uma oração direcionada para o assunto que você quer ter um resultado. Então, aí já é uma coisa diferente. Aí é uma coisa diferente. Agora, você lembra no começo, a gente falou Ho'oponopono no dia a dia, Ho'oponopono na prática, Ho'oponopono rápido, né? Eu posso fazer, por exemplo, assim, saio de casa, pego o carro e vou pro trabalho. Posso fazer nesse percurso? Claro. Principalmente se estiver observando que tem algo te desconfortando. Porque às vezes a gente tem uma ansiedade e a gente não sabe qual é o fator externo que está despertando aquela ansiedade. E eu não preciso saber o que é. Eu sinto a ansiedade, que é um desconforto no caso, e eu só digo, eu te amo, por favor me perdoe, eu estou vendo, estou sentindo, eu estou te percebendo a ansiedade, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Por que eu identifico e eu acolho isso? Porque quando eu falo, eu não vou falar para nenhum lugar o Ho'oponopono, eu vou falar para dentro, eu vou falar para aquilo que eu estou sentindo. Então eu estou aqui e eu percebo a ansiedade. Eu digo para a ansiedade que é a minha ansiedade, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Mas eu vou ter que amar a ansiedade? Sim, por quê? Porque qualquer fator interno ou externo que está te causando algo é uma informação positiva, porque você já está com a informação contida e vem um fator externo que é um gatilho para que ela apareça. Quando ela apareceu, eu posso purificar. Se ela não aparecer e se eu não perceber conscientemente, eu não consigo purificar. E sim, nós temos milhares de memórias que são limitantes, que eu chamo, é um lixo interno que todo mundo tem, e esse lixo interno precisa ser purificado para dar espaço para outro tipo de informações. Então o Ho'oponopono ele é lindo demais porque nós fazemos descobertas fantásticas com o aprendizado do Ho'oponopono. A gente descobre, por exemplo, que nós somos seres divinos, que nós somos identidade divina 100% do tempo. Então, se eu acordo de manhã e falo que merda, eu tenho que acordar, que saco, hoje eu tenho tanta coisa para resolver, isso não me separa da minha identidade divina. Eu continuo sendo identidade divina. Só que como eu julgo o meu comportamento, eu me separo de quem realmente eu sou. Tá tão na moda falar eu sou. Porque eu sou significa eu sou um com Deus, eu sou um com o universo, né? E eu esqueço. Aí o meu julgamento faz com que eu me condene por estar tendo um comportamento disfuncional, e isso internamente é como se eu não fosse mais digna de ser o eu sou. Percebe? Faz sentido isso, Ricardo? Como se eu fosse... Eu sou tão falho, né? Que não posso ser uma criatura divina, né? Se eu fosse divino, seria perfeito, não seria falho. Exatamente. Então a gente precisa aprender que essa identidade divina, ela é um estado que nós somos, e nós somos, nada nos tira desse estado de identidade divina. E quando nós conscientemente identificamos que tem coisas que acontecem, tem sentimentos que acontecem, tem fatos, tem gatilhos, tem tudo isso que acontece na nossa vida o tempo todo, e nós o tempo todo nos lembramos de quem nós somos, o que pode acontecer com a vida? No mínimo melhorar, né? No mínimo melhorar. No mínimo um estado interno de pacificação. E o Ho'oponopono é paz. O Ho'oponopono é um estado, o livro do Joy Vitale, que fala sobre o Ho'oponopono, ele se chama Limite Zero, né? Por que Limite Zero? Porque quando nós
estamos no estado de ansiedade. Nós estamos vibrando ansiedade e a gente vai colapsar, vai atrair mais situações que nos trazem ansiedade. Essa é a regra do universo. Ele nos dá mais do que a gente oferece. Quando eu vou reparando essa ansiedade, eu observo e eu transmuto, eu vou encontrar um estado zero. O que é o estado zero? Zero de vibração de ansiedade quer dizer que eu estou disponível para outro tipo de condição. Quando eu sei que eu não preciso me preocupar e que em mim tem Deus e que em mim está tudo o que eu preciso, eu me disponibilizo para que Deus preencha esse zero. E como Deus preenche o zero? Deus preenche o zero com inspirações. Então a prática do Ho'oponopono faz com que nós nos conectemos com quem a gente realmente é, que é a nossa identidade divina, e a gente fica mais disponível para que Deus atue. Deus atua através de inspirações num movimento criativo. O que significa isso? Meu Deus, é tão complicado? Não, não é complicado. Mas as pessoas, cada um precisa entender o que significa isso. Se eu estou processando uma memória de falta, de escassez, de medo, qualquer coisa que me deixa tensa, desconfortável, eu sempre digo, você sente o corpo retraindo, a gente está processando uma história do passado. E se eu falar, eu não vou mais pensar no passado, porque isso me trouxe tal coisa, a partir de hoje eu vou só focar em outra coisa, porque eu estou totalmente sequestrada pelo passado. Existe um movimento criativo que não seja novo? No passado não tem um movimento criativo. No passado tem memórias. E nem tudo do passado é ruim, mas tudo do passado já existe. Já foi, né? Já foi. Se eu quero me sentir criativa, se eu quero me disponibilizar para algo novo, se eu quero fazer algo inusitado com o meu trabalho, com o jeito que eu atuo na minha vida, eu preciso encontrar esse estado interno de disponibilidade para esse movimento de inspiração criativa. Muitas vezes você falou, é difícil as pessoas entenderem, é difícil mesmo, porque você vem condicionado com um comportamento, né, que você acha que aquilo é normal. É normal todo mundo se estressar no trânsito, é normal a pessoa estar no estresse, né, hoje que as atividades são muito intensas, então o estresse faz parte já do dia a dia. É normal sentir depressão, é normal ficar infeliz às vezes, e a pessoa faz isso. Isso é tão normal que ela não entende que isso de repente é um comportamento que poderia ser purificado. Sim. Então, tem uma percepção bem importante quando a gente fala sobre o que é normal. É normal. É uma percepção que bem eu adoro essa percepção. Tem aquilo que é normal e tem aquilo que é comum. Comum é o trânsito agitado na hora do rush. Comum é pessoas atrasadas indo para o trabalho e acabam congestionando tudo. É comum, mas não é normal. Normal é a identidade divina. Normal é a disponibilidade. Normal é a alegria. Fluir. O fluir, isso é normal. Comum é algumas coisas que a gente experimenta que não é tão funcional assim. Então a gente vai a partir da compreensão, a gente vai percebendo o tanto que a nossa forma de expor aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente experimenta interfere na nossa vida. E essa é uma dica legal até para separar isso, né? Exatamente, tipo assim, não, isso não separa. É normal. Pera lá, isso eu tive um aborto. Na minha segunda gestação, eu tive um aborto. E aí eu falei pra médica, nossa, depois, né, aconteceu, isso até é normal, porque eu conto para as pessoas que eu tive um aborto e as pessoas me falam, eu também tive, minha mãe teve, minha irmã teve. Daí ela falou assim, não é normal. Normal é a gestação seguir. É comum eu
nossa, pra mim aquilo foi um divisor de águas, assim, em relação a perceber mesmo. O que você acredita como normal, então? Faz a pergunta. Faz muito sentido, né? Porque você poderia ter tratado aquilo como normal, mas você tratou aquilo como algo excepcional. Exatamente. Né? E aí você consegue fazer algo diferente. Então vem consciência, vem consciência. Basta ter consciência? Não. Só o conhecimento e a consciência não nos leva para lugar nenhum. É um passo importante, né? Faz parte desse processo e logo depois da consciência precisa haver uma ação. É fácil? Nem sempre. Às vezes é. Quando a gente está muito inspirado, é muito fácil. Porque pensa no movimento criativo, pensa quando você teve uma ideia, pensa quando você está cozinhando alguma coisa e de repente você fala, vou pôr, um instinto vem e você coloca alguma coisa na comida. E é a prova do movimento criativo, porque se você está com prazer fazendo aquilo, a informação vem da onde? Né? Pode ser que venha da sabedoria da nossa ancestralidade, mas a gente precisa estar disponível para toda essa sabedoria atuar em nós. E é um movimento de inspiração criativa. E aquela comida, você pode fazer o mesmo passo a passo, nunca mais vai ficar igual. Não fica. Não fica. Porque é um apropriar-se disso que Deus nos presenteia. É um apropriar-se desse movimento criativo. Claro, se disponibilizando. Um exemplo simples, mas quem não cozinha, né? Quem em algum momento não precisa fazer algo assim, é importante até para entender isso, né? Porque se você vai cozinhar lá com obrigação, sem vontade, pensando que você tem que fazer depois... Eu já cozinhei, seguindo o passo a passo que eu sempre fiz, e a minha comida ficou amarga. Não tinha explicação. Depois que eu comecei a comer, eu falei, o que é isso? Da onde saiu esse gosto de amargo? Aí eu me flagrei. Eu estava muito irritada, incomodada com uma outra coisa e lá fazendo minha comida. O que aconteceu? O fel, né? O veneno é amargo. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente está sequestrado por algo que incomoda, a gente vibra isso. E a informação, ela colapsa naquilo que estiver perto. Porque às vezes a gente chega numa casa... ou alguém vem nos visitar e depois a planta murcha. Às vezes a pessoa nem tem ideia do que ela está vibrando, ela está doendo por causa de uma outra coisa e a natureza, ela capta a informação. Então não é porque a amiga é invejosa, ela nem viu a planta. Não, é porque a natureza ela é um filtro comum. Então, estar atento para aquilo que são as informações ao nosso entorno e, mais do que isso, fazer algo. O Ho'oponopono é a técnica mais fácil, mais simples e mais eficiente que eu conheço. Todas as pessoas podem praticar o Ho'oponopono, desde crianças pequenas que já aprendem a falar, até um idoso que não consegue nem falar, mas consegue pensar. E a criança, por exemplo, você pode ensiná-la e repetir, ela não sabe nem o que está fazendo, mas está acontecendo. Tá acontecendo. Então, um exemplo, a nossa filha no final do ano tinha uma prova e ela foi mal numa das provas e teve que fazer aquela prova de substituição, que tem uma oportunidade de substituir uma nota, né? E aí ela foi e ela falou, nossa, eu fiquei tão nervosa, mãe, meu Deus. E ela tinha estudado. Aí, quando ela foi fazer essa prova para substituir a nota, eu falei, filha, chega e sente no teu coração. Diga, eu te amo, por favor, eu simplesmente sou grato. Pensamento, não precisa verbalizar. Se você pensar o Ho'oponopono, você já está fazendo, já está praticando, já está tendo efeito. Senta e se conecta e purifica. Porque você sabe, você estudou, você sabe o que tem que ser feito. Então faça. E ela tirou nota máxima na prova. E não fazia sentido ela ter feito uma prova e ter ido muito mal. E na sequência era praticamente o mesmo conteúdo, tudo a mesma coisa. E ela foi muito bem na segunda prova. Então, independente de eles questionarem ou não, saberem ou não,
se eles falarem as palavras, se eles entenderem que num desconforto eles podem chamar essas palavras, podem chamar essa prática, eles são muito mais rápidos do que nós, muito mais rápidos do que nós. Já vão liberando o caminho desde pequenininhos. Quem é professor, por exemplo, ou quem tem uma empresa, nós fizemos um trabalho numa escola aqui, e a gente chegou uma hora antes na escola, eu e a Rô, e nós levamos etiquetas com as palavras do Ho'oponopono, e nós colamos as etiquetas com as palavras do Ho'oponopono em todas as carteiras da classe. Isso é uma coisa que o professor pode fazer. Por quê? Tudo é informação. Tudo contém informação. Se eu escrevo vai para PQP, eu estou informando algo. Se eu escrevo eu te amo, eu estou informando algo. Independente de eu verbalizar, a escrita tem informação. Claro, tem exemplos recentes, né? Hospitais que estão fazendo mensagens em cima da marmita do paciente, né? Então a mensagem chega, né? Eles podem até nem saber, mas chega. Mas eu tô curiosa, o que significa esse lápis? Você falou que ia dar uma dica. Então, eu vou trazer 3 recursos, então, hoje, que podem ser utilizados junto com a prática. Isso no dia a dia? No dia a dia. Então, qualquer sentimento, sensação ou situação de desconforto, aqui dentro você processa as palavras, não precisa verbalizar. Por exemplo, a Carla é uma cliente minha e é uma cliente que toda vez me dá muito problema. Na hora que ela chega na porta, eu falo, lá vem. Isso pode ser com qualquer pessoa, tá? Tô dando um exemplo de conversa, mas pode ser qualquer pessoa que te dá esse você fala, opa, eu te amo, por favor, eu sinto muito, sou grata, eu te amo, por favor, e ela tá chegando já, tá aqui do meu lado, e eu estou com o meu pensamento, eu te amo, por favor, me perdoa, eu sinto muito, sou grata. Eu estou falando isso pra Carla, pra minha cliente, ou pra pessoa que me desconforta? Não. Eu estou falando isso pro sentimento que ela me despertou, porque não é dela, isso é meu. Ela é só o gatilho que faz algo de mim se mostrar. Quando eu tô consciente, presente e eu percebo, eu posso utilizar o recurso do Ho'oponopono. Então eu digo, eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grata. Mas caramba, é ela que me desconforta, ela que me maltrata, ela que arruma confusão. 100% de responsabilidade significa eu assumo as rédeas da minha vida. Eu assumo purificar aquilo que faz com que ela chegue na minha presença, ou que o comportamento chegue na minha presença. Ou que ressoa em você, né? Porque a gente já falou. Claro. Isso só acontece porque alguma coisa está acendendo em você. Porque a gente só se conecta com aquilo que tem sincronicidade. Então aqui dentro tem uma informação que está vibrando, chamando uma pessoa desafiadora. Então eu posso dizer, eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grato. Eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grato. Dá pra fazer Ho'oponopono para as outras pessoas? Dá, mas isso eu ensino no workshop, porque não recomendo fazer para outra pessoa. Pra mim não faz sentido nenhum fazer para outra pessoa, mas tem um jeito bem bacana que dá pra incluir o outro na prática e que não invalida a prática. Porque tem que tomar bastante cuidado, porque senão quando você vai fazer pro outro, você já tá saindo do seu papel responsável, né? Não, a culpa é dele, tirando né? fora, exatamente. Então precisa prestar atenção nisso. O lápis. O lápis ele pode ser usado para várias coisas. E depois que eu entendi o que significa o lápis de apagar, eu posso utilizar o recurso do lápis de apagar, mesmo sem ter ele em mãos. Então, o lápis de apagar significa que ele tem uma borrachinha na ponta e significa que eu apago as memórias utilizando a borrachinha da ponta. Um jeito bem bacana de usar, vou dar uma dica que eu falei que eu não ia dar hoje. Sobre o financeiro, tá? Mas tem outras dicas do financeiro, essa aqui eu vou dar porque tá aqui na minha mão, né? Você pode pegar todas as contas do mês, por exemplo, quando você vai utilizar o recurso do lápis de apagar. Pega todas as contas do mês, coloca dentro de um envelope, separa o que está vencido ou o que está a vencer. Se não tiver nada vencido, você coloca as que estão para vencer. Se tiver ferrado, cheio de conta vencida, coloca tudo, organiza tudo. Se não caber no envelope, coloca numa caixa. Se vira.
Aí você vai pegar o envelope. Ai, que pena que não tem no envelope aqui na mão. E você vai dar pequenas batidinhas. Rô, dentro da minha bolsa lá tem um envelope com uma conta, inclusive, que é a conta do celular que chegou. Porque eu gosto de mostrar assim, bem... Fica mais fácil a pessoa entender. E daí não fica nenhuma dúvida. Aí eu vou pegar esse envelope onde tem as contas e vou dar batidinhas. E eu vou dar batidinhas dizendo: eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grata. As contas não vão se pagar sozinhas, né? O que acontece nesse momento? Tudo aquilo que contém em mim, que me separa desse fluir na vida em relação a pagar essas contas, ao dinheiro estar disponível, vai limpando. Eu não preciso saber que tipo de memória que eu tô, por que eu não consigo pagar. Eu só me disponibilizo para purificar, independente daquilo que está atuando naquele momento. Acho que você falou uma palavra-chave, né? Disponibilizo. Acho que você tem que realmente, não adianta você fazer lá, né? E não se abrir para isso, né? Porque você precisa realmente estar disposto ao que vier, né? Obrigada, Rô. Ó, aqui tem um envelope com uma conta. Eu posso pegar um envelope como esse, eu abro ele ou pego um envelope novo e coloco lá dentro todas as contas. E aí eu posso até escrever aqui: eu te amo, por favor, sinto muito, sou grato, nesse envelope onde eu vou deixar guardadas as contas. No arquivo onde estão guardadas as contas, eu posso deixar as frases do Ho'oponopono escritas. Por que não utilizar todos os recursos? E dá pra escrever essas frases, por exemplo, naqueles carnês de financiamento de carro, financiamento de casa. Olha só, adoro gente criativa. criativa. Bahia. Adoro gente criativa. Claro que sim, claro que sim. Escreva as palavras do Ho'oponopono. Utilize o recurso. Isso é levar para a prática. Isso é atuar. Então escrevo aqui: eu te amo, por favor, perdoa, muito, sou grato. E eu digo: se eu não conseguir falar as frases nessa hora, e eu sei o que significa esse recurso do lápis de apagar, eu só... Quer dizer, não precisa apagar com a borracha. É o sentido de você apagar. É um recurso. Isso já está de uma forma, essa informação ela já é no universo. A informação de que isso apaga as memórias que me limitam em relação ao dinheiro, por exemplo, já é. Eu só preciso fazer isso. Gra, mas eu preciso purificar e tô sem o lápis. Não tenho nenhum lápis na minha mão agora. E o meu lápis está sem borracha na ponta. O que eu faço? Você não precisa ter o lápis na mão. Você pode pegar aqui e você imagina o lápis com a borracha na ponta. E você imagina... Com o lápis fica bem mais fácil, mas dá para usar então a criatividade. Então, aí, quando eu entendo a informação, eu não preciso mais da matéria. É que ele se torna um arquétipo, né? Uma forma, se você viu, isso já é um símbolo agora, né? E o que eu faço? Eu sempre tenho um lápis de apagar com borracha na ponta, na minha bolsa, no meu estojo, na minha mesa, na minha casa. Esse aqui tá aqui na minha casa. E ainda ele tem uma escrita, ó: Follow your dreams, siga os seus sonhos. Então eu já quando eu escolho algo, eu já escolho algo que venha com mais informações, porque já tá aqui, ó. Quando eu tô escrevendo, o que esse lápis tá me dizendo? Crie os seus sonhos, crie a sua realidade, siga aquilo que te faz feliz, né? Então são dicas. O lápis de apagar, então, é uma dica super bacana. E só uma dúvida: eu posso usar assim, hoje eu quero apagar, sei lá, um relacionamento ruim, quero apagar o passado ruim dos meus pais. Lá vem ela. Quero apagar, sei lá, a falta de emprego, assim, posso usar isso também nesse recurso? Muita consciência nessa hora. Né? Muita consciência, porque se eu... Olha só que interessante que é isso. Quando eu tô dolorida por causa de um relacionamento anterior e que rompeu, que eu tô sofrendo ainda por causa disso, eu vou lá, pego a foto do cara e faço assim: suma, desgraçado. Né? Não é bem assim, não é bem por aí. Então, o que é legal é ter consciência e ter estado de presença. O que eu sinto em relação ao relacionamento? O que é, na verdade, que tem aqui dentro em relação a
eu tenho vontade de apagar ele, tá? Porque se eu apagar eu vou excluir. E a gente já entra nesse olhar sistêmico, que a gente sabe que a exclusão causa uma consequência disfuncional, tá? Então eu posso pensar que tipo de sentimento que eu tenho. Nossa, eu tô com raiva desse desgraçado. Então eu deixo a parte do desgraçado pra lá e eu digo: limpe, purifique e transmute a raiva que eu sinto. E você pode pegar um papel e escrever: eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto desconforto, eu sinto vontade de matar, eu sinto... E desossa naquilo que você sente. O que você sente, não o que a outra pessoa. Não adianta falar assim, eu sinto raiva daquele vagabundo. Aí você deixa a parte dele pra lá e foca naquilo que é o seu sentimento. Escreve tudo, escreve e... E para concluir esse processo ou esse ritual, olha, já estou falando de coisa que nem devia falar, eu estou entregando. Você pode pegar esse papel e dobrar ele em umas 3 ou 4 partes e queimar. Tá? Aí amanhã você chega em casa e tá com raiva, tá puta da cara de novo. De novo. Porque você demorou quantos meses ou quantos anos para desenvolver todas essas memórias que te limitam? Muitos. E você ficou alimentando ainda essas memórias. Então, às vezes, não é numa única prática do Ho'oponopono que vai purificar tudo e você vai deixar de sentir. Então, faça quantas vezes forem necessárias até que pacifique. E tenha certeza, vai funcionar, vai pacificar. Então, utilize os recursos e se dedique para fazer aquilo que é necessário, porque nada é mágica na vida, pode até ter um efeito de mágica desde que a sua parte seja concluída. Ah, aprendi Ho'oponopono, agora minha vida vai fluir. Só se você tiver consciência, presença e for para a prática, senão não vai acontecer nada. E esses recursos que eu estou dando aqui, eles são recursos que nos ajudam, porque nós precisamos ainda de recursos. É porque você falou, já falou, né? Quanto tempo a gente está ausente e quanto tempo a gente está presente. Então, precisa disso mesmo. Isso aqui nos traz, porque ele acaba virando um símbolo, né? Opa, lembrei do lápis, eu lembrei de uma conta, lembrei que posso fazer isso. Ó. Traz a gente de volta para o momento presente. Isso. Tá, você falou que tinha 3 dicas. Tá. Então, lápis. A segunda dica é a palavra gota de orvalho. O que significa a palavra gota de orvalho? Quando você pensa numa gota de orvalho, que tipo de sensação vem? Sempre coisa gostosa, né? É gostoso, é suave. Se a gente vê uma gotinha de orvalho, dá uma sensação de limpidez, de purificação mesmo, de limpeza. É uma informação que traz uma expansão. Só pensar na gota de orvalho. Então a gota de orvalho também é uma palavra que purifica, ela transmuta tudo. Eu não preciso ir lá pegar uma gota de orvalho na natureza, mas eu posso utilizar a informação da gota de orvalho na purificação. Mas preciso primeiro contextualizar essa gota de orvalho para mim, porque se eu tiver uma lembrança ruim com uma gota de orvalho, daí também não vai resolver nada, né? Não necessariamente precisa contextualizar. E vai ser bem difícil ter alguém com uma informação pejorativa em relação à gota de orvalho, porque essa informação, ela já é no universo. Ela já está criada como esse arquétipo de purificação. Então eu posso acreditar ou não. O Ho'oponopono, ele funciona de qualquer forma. Assim como os florais, assim como a homeopatia, eles possuem informações quânticas. E para tirar prova, você pode tirar prova. Eu mesma fui tirando provas quando eu conheci o Ho'oponopono. Eu falei, não, isso é uma loucura para ser verdade. Não tem como eu acreditar nisso se eu não tirar uma prova. E eu já contei, né, aquela história da descarga do banheiro que estava há tempos lá pingando e eu falei, vou testar o Ho'oponopono com isso. Então, nós muitas vezes precisamos da prova real, né? E faz sentido, é comum do ser humano, não é normal, tá? É comum do ser humano ter esse movimento de ver para crer. A gente já sabe que a gente precisa crer para ver. Mas se precisar ver para crer, tudo bem, vai lá e faça o que é necessário. E conforme a gente vai
praticando, algo novo vai se mostrando. E eu posso dizer por mim, a experiência de fé que eu tenho hoje, eu nunca tive na minha vida. Antes do Ho'oponopono, eu pensava que eu tinha fé, ou que eu realmente tinha um crer em algo maior. Não tinha. Eu achava que eu tinha, mas eu não tinha. Então, a gente vai criando espaço para mais fé também. A gota de orvalho, então, voltando para a gota de orvalho. Todas as vezes que eu sentir qualquer desconforto, eu posso pensar, gota de orvalho. Eu posso verbalizar, gota de orvalho. Só de eu falar a palavra gota de orvalho, olha o que acontece com a minha face. É uma informação que causa bem-estar. Então, ela é uma informação que transmuta. Nesse caso, precisa repetir as frases? Já Então, tá bem quais entendido. são as frases mesmo do Ho'oponopono? Não tô lembrando, mas a Gra falou outra coisa. Como que é? Gota de orvalho. Gota de orvalho. Já tá tudo embutido. Pronto, gota de orvalho. Não preciso falar eu te amo, vai perder o seu nome, sou grata, eu só digo gota de orvalho. Você tá assim de frente com o marido, né? Ele brigando com você, gritando, você Gota de gota de orvalho. Gota de orvalho. Aí eu falei, hã? Eu falei assim, nossa, tão calmo. Meu marido ele fala assim. Meu marido fala assim. Se ele começa a falar alguma coisa que eu reajo, ou que eu vou brigar, ou que ele tá nervoso, e aí de repente eu fico mais quieta assim e não entro, ele fala, tá fazendo Ho'oponopono, né? E daí ele já dá risada, daí eu também já dou risada, porque quando a gente aquieta a reatividade, o que acontece com o outro? Vai ficar sem ação. Fica sem ação, acaba. Quando tem um ditado antigo que fala quando um não quer, dois não brigam. E o Ho'oponopono, ele super funciona para esse momento. Super funciona. Legal, gente. Então, Dica gota de orvalho. Gota de orvalho. Terceira dica. Olha que lindo. Água azul solarizada. Essa é uma garrafinha muito especial, muito importante. Eu ganhei ela de presente. Aqui está escrito Ho'oponopono e está escrito Love, gratitude, compassion e forgiveness. Eu ganhei de uma aluna, amiga. Ela já veio no workshop do Ho'oponopono várias vezes. E é uma amiga do coração. E ela viajou e trouxe para mim essa garrafa azul. Então, o que significa água azul solarizada? Significa que nós, ao colocarmos a água dentro de uma garrafa de vidro, vidro, tá? Nesse tom de azul, e a gente expor ela aos raios do sol, ela vai ser impactada por uma informação que vai transmutar a água. Então, a água em contato com o sol através desse vidro azul, ela sofre uma transmutação. Isso dá pra fazer em casa? Isso dá pra fazer em casa, desde que você tenha uma garrafa azul de vidro dessa cor, né? Eu tenho essa aqui também, que é bem legal. É um garrafão grande que a gente pode ter em casa e produzir a água azul solarizada com esse garrafão. E depois a gente pode utilizar essa água para benzer outras águas. Então eu coloco isso aqui no sol, deixo no mínimo por 40 minutos. Então no mínimo exponho a luz do sol por 40 minutos ou mais. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pode deixar o dia inteiro? Pode deixar o dia inteiro, não tem problema nenhum. Se virou à noite? Não, pode. Se ela for exposta ao sol, ela vai sofrer essa transmutação e ela vai estar como se ela estivesse imantada por uma outra informação. E como a gente usa daí água azul solarizada? A gente pode usar de muitas maneiras. Uma é servindo no copo e tomando. Posso usar ela integral, assim, e beber. Se eu tenho uma festa e tem muitas pessoas e eu quero servir naqueles suportes de água saborizada, você pega um tanto dessa água e benze aquela água que está no suporte com a água azul solarizada, a informação ela vai pro todo. Pode pôr na caixa d'água, pode pôr em qualquer lugar, desde que você, claro, que utilize. Pode cozinhar comida utilizando essa água, vai pôr o arroz cozinhar, vai lá e coloca um tantinho dessa água azul solarizada no arroz. Vai colocar o feijão cozinhar, coloca um tantinho dessa água no cozimento. O que exatamente ela significa? Ela vai transmutar as memórias.
Do arroz ou do pimenta? De tudo, onde ela tocar. Onde ela tocar. Se a gente pensa que nós somos informação e que tudo tem informação, todas as partículas têm informação e tudo vibra, essa casa tem memórias, essa coisa tem memórias, a cadeira tem memórias, a minha roupa tem memórias. E tudo o que aconteceu aqui existe ainda como informação. Se esse piso tem uma memória e eu vou utilizar água azul solarizada para passar pano nesse piso ou para lavar a calçada, ele vai sim transmutar as memórias em paz, em luz. O que significa isso? Zero, disposição, disponibilidade, eu sou. Em tudo existe informação e tudo pode ser transmutado. E aí o que vai acontecer, Gra? Não sei, mas se o ambiente está pacificado, o que acontece? Se eu estou pacificado, o que acontece? Se eu estou disponível, o que acontece? Só pode acontecer algo bom. Às vezes a gente não percebe isso em casa, né? Porque a gente está ali o tempo todo, parece que meio que se acostuma com aquela energia. Mas é muito fácil. Existem lugares que você vai que você sente que tem um clima diferente. E às vezes na tua casa você só não percebe porque você já está acostumado. Né? Claro. Então é importante utilizar talvez também em todos os ambientes. Por exemplo, se você vê que tem um vazamento e por mais que você conserta aquilo, não resolve. Por que não colocar num borrifadorzinho água azul solarizada e dar uma borrifada lá ao redor? Né? Nem tinha pensado nisso, vou usar. Aqui em casa tem um lugar que está me incomodando. No ferro de passar roupa, por exemplo, coloca água azul solarizada no ferro de passar roupa e deixa que aquele vapor atue também nas roupas. Tem gente que coloca naquele reservatório de água do carro. E como isso acontece, Gra? Como, né? Tem pesquisas científicas, tem uma pesquisa bem bacana do Masaru Emoto, não sei se você já viu, que ele fala sobre a água e ele fala das informações que tem em cada tipo de água. E ele fez essa pesquisa, ele congelou a água captada em vários lugares. E é bem legal, se você escrever no YouTube lá, Masaru Emoto, você vai ver essa prova científica, né, de que a água contém informações. Ele congela e dependendo de onde está essa água, dependendo daquilo que... a água está aqui, eu exponho algo nessa água, uma palavra de frequência baixa, você é horrível, eu tenho raiva, e coloco aqui, a informação ela vai para a água, ela forma um tipo de partícula. Então, como que a pessoa sabe? Congela a água, foi congelada a água e foi observada, o cristal da água foi observado num microscópio e foi fotografado, tem lá todas as imagens, é a coisa mais linda. Uma água que foi exposta ao heavy metal, por exemplo, que é uma música com uma batida forte, ela forma um tipo de cristal. Então, tem provas científicas que tudo contém informação, inclusive a água. Se o nosso corpo é feito de, eu acho que 70% de água, de líquido, o que vai acontecer? Se a gente toma um gole de água azul solarizada, todo o nosso organismo ele é influenciado por essa nova informação. E detalhe, o Masaru Emoto diz, a água pura cura. A água sozinha cura. Só que as pessoas não acreditam. Né? Até a gente não acredita às vezes. Né? Tem água azul solarizada, está sempre ali disponível e às vezes eu esqueço até de tomar. Mas quando eu trago essa informação e eu compartilho essa informação, eu estou reinformando, eu estou me nutrindo de novo dessa informação e é bem mais fácil de eu continuar praticando. Isso que é importante, né? Porque assim, você deu 3 dicas. Provavelmente as pessoas vão lembrar de uma, ou viu o lápis, mas como é que é mesmo que faz e tal. O importante é saber que existe informação, que pode pesquisar mais, que pode ir atrás, né? E saber que tem uma técnica, tem uma palavra, mas como é que a palavra é sereno, né? Mas você sabe que tem uma palavra, né? Então você consegue ir atrás e buscar essa informação. Sim, e quem tiver dúvida pode entrar em contato. Chama no direct, chama no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer desses canais, né, que a gente se conecta e tire suas dúvidas.
Uma dúvida, para colocar essa garrafa no sol com a água, ela precisa ser tampada ou ela Sim, precisa estar ela aberta? precisa ser tampada e precisa ser com uma rolha. Aqui é uma rolha de... Uma vedação? É uma resina, eu acho. Ela pode ser uma rolha de normal, de garrafa, só não uma tampa de metal, nada disso, porque também tem informação. Então você pode até pôr um guardanapo por cima e uma borrachinha ao redor, só para proteger de insetos. Aí você deixa lá no sol e depois de 40 minutos já pode usar, ou mais tempo, independente. E você utiliza essa água. Mas aí para Como você armazenar, quiser. o ideal é fechar assim, lacrar Você ela. guarda, né? Que nem você guarda qualquer outra água. E não precisa ser uma água especial, pode ser uma água que esteja disponível para beber, né? Só que não vai fazer com que a água filtre, mas você pode pegar uma água que é própria para beber e utilizar daí para fazer essa solarização. Legal. E vocês estão com alguns workshops, né, na região, então quem de Sim. repente não é de Toledo, né, tem dificuldade para vir para Toledo, tem a oportunidade de saber mais. Então no dia 26 nós teremos um workshop presencial de Ho'oponopono na cidade de Medianeira, lá na sede da OAB. Nós fizemos um evento bem bacana lá na semana passada, uma palestra para as mulheres. E agora tem essa proposta do Ho'oponopono lá. Inclusive, nesse dia lá em Medianeira, a gente vai sortear uma garrafa dessas. Ai, que legal. Tá? As pessoas que vão, o sortudo ou a sortuda vai levar para casa esse recurso que é fantástico. E nós teremos também esse workshop em Cascavel, em Marechal, em Palotina. Em Palotina eu acho que é dia 13 de maio, tá? Quem for dessa região já pode se programar, que tem um tempo lá para se programar, salve a data, né? Save the date. E aí também teremos em Cascavel, teremos em Marechal. Legal, a agenda completa. Aqui em Toledo né? também. As datas dá para pegar na própria Claro, Grato, né? Vai claro. estar disponível. Pode entrar em contato. E se você tiver interesse de fazer esse workshop na sua cidade, quem sabe a gente vai até lá Claro, pode levar. e leva essa maravilha desse Ho'oponopono. O Ho'oponopono é muito fantástico. Inclusive no workshop eu trago alguns recursos que todo mundo ama, né? As pessoas falam, como faz Ho'oponopono para ganhar mais dinheiro? Como faz Ho'oponopono para resolver essas questões financeiras? Tem jeito? Tem. Então, quem quiser saber, pode ou entre em contato, pergunte, ou vá para um desses workshops onde eu trago, né, bem pontual, muito mais recurso do que dá tempo de falar. Olha aí, gente, que legal. Tá precisando de dinheiro? A Graciele tem a solução. É só entrar em contato que ela vai explicar como funciona. Alguma dica dessas parecida com as que a gente fez, né? Sim, um recurso sim, prático. um recurso exatamente, assim, que seja funcional e que tenha uma prática para fazer. Que então, legal, então não é difícil, hein, gente? Ó, entre em contato, pode entrar em contato pelos canais, né, pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais da Grato, por telefone, manda no direct, não quer aparecer ali o nome embaixo, pode mandar mensagem. Quem entrar em contato, a Graciele promete que vai contar como funciona. Acho que é isso. Obrigada por mais um dia, mais uma live. Obrigada. Espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar as dicas. Quem tiver dúvida, não entendi direito como faz isso, só entrar em contato que a gente explica de novo, ou assistir a live, né? E semana que vem a gente tá aí de novo. Isso aí, obrigada, é sempre uma alegria. E é uma alegria também compartilhar isso com o maior número de pessoas. Eu desejo que seja de muito proveito. Ah, vai ser sim. Eu tenho um monte de nome lá pra marcar com lápis. Purificar. Pra purificar. Isso aí. Obrigada, vamos gente. utilizar. Até semana que vem. Até.